O milagre de Francisca, livrada do tromboembolismo nas mãos de Deus. Francisca tinha apenas 23 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. Uma dor aguda no peito, seguida de falta de ar, a levou correndo ao hospital. Depois de exames e mais exames, o médico olhou nos seus olhos com gravidade e disse: "Você tem um tromboembolismo pulmonar. É um coágulo grande nos pulmões. Se não for tratado com urgência, pode ser fatal." As palavras ecoaram em sua mente como um sino fúnebre. Francisca era uma jovem cheia de sonhos. Trabalhava como costureira, ajudava a mãe em casa e sonhava em um dia ter sua própria família. Mas agora, tudo parecia desmoronar. Os remédios eram caros, e mesmo com o tratamento, o risco de complicações era alto. E se eu não resistir? Pensava, enquanto as lágrimas escorriam em silêncio no quarto do hospital. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, veio visitá-la. Com sua Bíblia na mão e um sorriso sereno, sentou-se ao lado da cama e disse: "Minha filha, Deus não nos desampara. Ele é o mesmo que sarou os enfermos nos tempos de Jesus. Vamos orar?" Francisca, que nunca havia pisado em uma igreja, sentiu algo diferente naquela voz calma. Não era promessa vazia, era uma certeza que vinha de alguém que já tinha visto Deus agir. "Mas eu nem sei orar direito, Dona Maria." "Não precisa saber, filha. Basta ter fé. Deus ouve até o gemido do coração." E ali, entre as paredes frias do hospital, Dona Maria orou com uma fé que Francisca nunca havia visto. Não eram palavras bonitas, eram súplicas sinceras, como se estivesse falando com um pai que realmente ouvia. Quando terminou, convidou: "Domingo tem culto na congregação. Venha conosco. Lá, você vai sentir a presença de Deus." No domingo seguinte, Francisca entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio simples, sem luxo, mas cheio de uma paz que ela não conseguia explicar. As irmãs vestidas com modéstia, os irmãos de ternos sóbrios, todos com rostos serenos. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de confiança em Deus. Em Cristo há poder, em Cristo há amor. As palavras penetravam sua alma. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura humilde, dirigia a reunião com uma autoridade que não vinha de si mesmo, mas da palavra que lia. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam e contavam, com lágrimas nos olhos, como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, desesperos. "Não é força nossa, é o poder de Deus", dizia um. "Ele não muda", afirmava outro. Francisca sentia o coração bater forte. Quando o ancião anunciou que iria orar pelos enfermos, ela hesitou. Mas Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: "Vá, filha. Deus está esperando por você." Tremendo, Francisca se levantou. Não sabia o que dizer, então apenas chorou. O ancião colocou as mãos sobre sua cabeça e orou: "Senhor, tu que saraste os enfermos com uma palavra, toca nesta jovem. Remove este mal do seu corpo, em nome de Jesus." As lágrimas caíram sem parar. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma paz que encheu seu peito, como se algo pesado tivesse sido tirado de dentro dela. Quando saiu dali, sentia-se diferente. Leve. Na semana seguinte, os exames surpreenderam os médicos. O coágulo diminuiu significativamente. "Não entendo como, mas está quase desaparecido", disse o cardiologista, incrédulo. "Continue o tratamento, mas isto é incomum." Francisca sorriu. Ela sabia. Não era a medicina sozinha. Era Deus que havia ouvido o clamor de um povo humilde que não confia em si mesmo, mas nele. No domingo seguinte, Francisca estava de pé, dando seu testemunho na congregação. Com voz trêmula, mas firme, contou como Deus a havia livrado. "Eu não merecia, mas Ele teve misericórdia. Não foi por minhas obras, foi pela fé dos irmãos que oraram por mim." Muitas lágrimas caíram naquele dia. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Pouco tempo depois, Francisca foi batizada nas águas como símbolo de sua nova vida. Quando emergiu da água, sentiu que não era mais a mesma. O medo havia se ido. No lugar, uma certeza: Deus cuida dos seus. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, entendeu o verdadeiro significado. Cristo deu sua vida por ela. Como não confiar nele? Hoje, Francisca serve na congregação cristã no Brasil, não como alguém que se gloria de um milagre, mas como quem sabe que a mesma mão que a sarou sustenta todos os que nele confiam. Ela aprendeu que Deus não escolhe os perfeitos, mas os humildes. Que milagres não são para chamar atenção para nós, mas para a glória dele. E toda vez que canta sem instrumentos, apenas com vozes unidas, a Deus darei louvor, por seu grande amor, lembra-se daqueles dias de dor. Não com saudade, mas com gratidão. Porque descobriu que nas mãos de Deus, até as maiores batalhas têm um final de vitória.
A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a certeza de que Deus está no controle. E isso basta. Francisca nunca imaginou que sua vida se tornaria um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o Senhor tinha planos maiores. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do salão da igreja, uma irmã mais velha, Dona Maria, aproximou-se com os olhos brilhando. Minha filha, você já pensou em compartilhar sua história? Francisca hesitou. Não gostava de falar de si, mas Dona Maria, com sua sabedoria de anos de caminhada, acrescentou: não é para você, filha. É para quem ainda não conhece a força que há no nome de Jesus. E assim, em uma noite de culto, depois de muito orar, Francisca se levantou. Suas mãos tremiam, mas sua voz, embora baixa, carregava uma convicção que comoveu a todos. Contou como o médico havia dito que seu caso era sem esperança. Como as dores a deixavam acamada, sem forças até para segurar um copo d'água. Como, naquele dia de desespero, um irmão da igreja a visitou e orou com ela, não com palavras bonitas, mas com lágrimas e fé sincera. E como, naquela mesma noite, ela sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios, mas de uma presença que encheu o quarto. Eu não fui curada porque merecia, disse ela, olhando para os irmãos. Fui curada porque Deus é misericordioso. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. As palavras dela ecoaram no coração de muitos. Entre os que ouviram estava o jovem Carlos, um rapaz que há meses lutava contra um vício que o afastava da família e de Deus. Ele tinha ido ao culto quase por obrigação, mas ao ouvir Francisca, sentiu como se aquela história fosse para ele. Naquela noite, Carlos chorou. Não de vergonha, mas de alívio. Algo dentro dele quebrou. E quando os irmãos o rodearam em oração, ele sentiu pela primeira vez em anos que não estava sozinho. Anos se passaram. Francisca continuou servindo, agora ajudando outras mulheres que passavam por provações. Carlos, livre das amarras que o prendiam, tornou-se um obreiro dedicado, levando a mensagem de esperança para quem, como ele, achava que não havia mais saída. Os dois nunca esqueceram aquela noite em que a fé de uma mulher simples, que só queria glorificar a Deus, se tornou a semente de um novo começo para tantos. E assim, a história de Francisca não ficou apenas na memória dela. Virou um rio de bênçãos que alcançou vidas, provando que Deus não precisa de grandes palcos para fazer milagres. Às vezes Ele usa uma voz trêmula, um coração quebrantado e um culto simples, onde o Espírito Santo move montanhas sem que ninguém sequer perceba, até que as montanhas já tenham se tornado planícies de paz. Porque no final, como Francisca sempre diz aos que a procuram em busca de consolo, Deus não muda as coisas para nos impressionar. Ele muda as coisas porque nos ama. E amor assim, não tem explicação. Só tem que ser vivido. E foi exatamente esse amor que continuou a se multiplicar nos anos que se seguiram. A pequena casa de Francisca, que antes abrigava apenas dor e solidão, se tornou um ponto de referência na comunidade. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali as pessoas sentiam algo que não encontravam em nenhum outro lugar, a presença viva de Deus. Os vizinhos começaram a notar as mudanças. Aquele homem que antes mal conseguia sair da cama por causa das dores nas costas, agora carregava sacolas de mantimentos para as famílias necessitadas. A mulher que chorava todas as noites pelo filho viciado, agora sorria enquanto contava como ele havia se entregado a Jesus em um culto na congregação. Até as crianças do bairro que antes brincavam descalças nas ruas poeirentas, agora chegavam em casa falando de um tio ou uma tia, da igreja que as havia abraçado e dado um pão com mortadela. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, o pastor da CCB da região, ao passar pela rua onde Francisca morava, sentiu o Espírito Santo tocando seu coração para visitar aquela casa. Ele não sabia por quê, mas obedeceu. Ao chegar, encontrou um grupo de pessoas reunidas no quintal, cantando hinos com vozes desafinadas, mas com uma unção que fazia os olhos arderem de emoção. Ali, entre cadeiras de plástico e um violão desafinado, o pastor viu algo que jamais esqueceria: o poder de Deus manifestando-se na simplicidade. Isto aqui é uma congregação cristã no Brasil, disse o pastor com a voz embargada. Não precisa de prédio bonito, não precisa de som potente. Precisa de corações que creiam. E foi assim que, com a bênção dos irmãos mais antigos, aquele quintal se tornou o ponto de partida para uma nova obra. Francisca, que nem sequer sabia ler direito, agora ajudava a ensinar as crianças da escola dominical com histórias que ela mesma havia vivido. Seu marido, antes um homem amargurado, agora era um dos primeiros a chegar nos mutirões para construir o barracão que abrigaria os cultos. E as pessoas? As pessoas vinham, não por obrigação, não por tradição, mas porque ali elas encontravam respostas. Uma tarde, uma jovem chamada Marisa chegou arrasada.
Seu filho de 3 anos estava há dias com febre alta, e os médicos não descobriam a causa. Ela já havia gastado todo o dinheiro que tinha em remédios e exames, e a única coisa que restava era a fé. Alguém lhe falou de Francisca, daquela mulher que orava e Deus respondia. Sem nada a perder, Marisa foi. Francisca recebeu com um abraço apertado, como se já a conhecesse há anos. Não fez perguntas desnecessárias, não deu sermões. Só pediu que a jovem se ajoelhasse ali mesmo, na sala, e fechasse os olhos. Senhora, o senhor sabe que eu não tenho mais forças, Marisa chorou. Mas se o senhor quiser, pode curar o meu filho. Francisca colocou a mão na cabeça daquela mãe desesperada e começou a orar. Não foram palavras bonitas, não foi uma pregação elaborada. Foi um clamor do fundo da alma, como quem fala com um pai que está bem ali do lado. E então, algo aconteceu. No mesmo instante, Marisa sentiu uma paz tão grande que lhe tirou o fôlego. Era como se alguém tivesse tirado um peso enorme de suas costas. Ela correu para casa e, ao chegar, encontrou o filho brincando na cama sem febre pedindo água. Os médicos nunca entenderam o que aconteceu, mas Marisa sabia. E desde aquele dia, ela e o menino nunca mais faltaram a um culto. Histórias como essa se multiplicaram. Um homem que estava prestes a se separar da esposa porque não aguentava mais as brigas, voltou para casa com lágrimas nos olhos depois de um culto, pedindo perdão. Uma senhora que há anos não conseguia perdoar a filha que a havia abandonado, finalmente abriu os braços para ela depois de uma palavra profética dada por um irmão durante a reunião de oração. Até um jovem que havia se envolvido com coisas erradas e estava sendo procurado pela polícia apareceu na igreja uma noite, arrependido, e entregou sua vida a Jesus. Hoje ele é um dos diáconos mais dedicados da congregação. E Francisca? Francisca continua a mesma. Não virou pastora, não subiu em púlpitos famosos, não escreveu livros. Ela ainda mora na mesma casa simples, ainda faz café para quem chega, ainda chora quando ora por alguém. Mas agora, quando olha para trás, vê um exército de vidas que foram tocadas por aquele mesmo Deus que um dia a tirou do fundo do poço. Eu não fiz nada, ela sempre diz com um sorriso humilde. Só deixei Deus usar esta vasilha quebrada. E olha só o que ele fez. Porque no final das contas, os milagres não são sobre grandes espetáculos. São sobre um Deus que escolhe os pequenos, os esquecidos, os que o mundo chama de fracos, para mostrar que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, naqueles cantinhos esquecidos do Brasil, onde o asfalto acaba e a fé começa, a congregação cristã no Brasil continua sendo um farol. Não por causa de homens, mas porque ali, entre hinos cantados de coração e orações ditas com lágrimas, Deus ainda fala. E quem ouve nunca mais é o mesmo. Na pequena cidade de Buritizal, no interior de São Paulo, onde o sol castiga a terra rachada e o vento traz o cheiro de cana queimada, morava o seu João. Um homem de mãos calejadas, que há 30 anos carregava o peso de uma promessa não cumprida. Quando jovem ele havia feito um voto: se Deus lhe desse um filho, dedicaria a criança ao Senhor. Mas o tempo passou, a esposa adoeceu, e o sonho de ser pai se transformou em uma dor silenciosa, guardada no fundo do peito. Até que numa tarde de sábado, enquanto voltava do trabalho, seu João ouviu um choro fraco vindo de um mato à beira da estrada. Era um bebê enrolado em um cobertor surrado, com os punhos fechados como se ainda lutasse contra o mundo que o havia abandonado. O coração do homem disparou. Ele olhou para os lados, como se esperasse que alguém aparecesse para reclamar aquela vida tão pequena. Mas só havia o silêncio do campo e o gemido do menino, que parecia clamar por ajuda. Sem pensar duas vezes, seu João pegou a criança nos braços. Ela era leve como uma pena, mas pesava mais que todas as sacas de milho que ele já havia carregado. Isso aqui é coisa de Deus, ele murmurou, com os olhos cheios d'água. Naquela noite, enquanto a esposa, Dona Maria, aquecia leite na fogueira, os dois entenderam. Aquele menino não era por acaso. Era uma resposta tardia, mas perfeita. Batizaram-no de Davi, o amado. E assim como o rei da Bíblia, o pequeno tinha algo especial. Desde cedo, o menino mostrava uma fé que surpreendia até os mais velhos da congregação. Aos 5 anos, enquanto as outras crianças brincavam no pátio da igreja, Davi ficava quieto num canto, de olhinhos fechados, conversando com Jesus como dizia. Os irmãos sorriam, achando graça, mas o pastor, um homem sábio que já havia visto muitas coisas, observava com atenção. Esse menino tem um chamado, ele costumava dizer. Os anos se passaram, e Davi cresceu forte e cheio do Espírito. Aos 12 anos, durante um culto de oração, ele teve uma visão. Virou-se para o pai e disse, com uma certeza que não era daquela idade: Pai, Deus vai curar a senhora. Ela não vai mais sofrer.
Dona Maria, que há anos lutava contra uma doença nos rins, chorou ao ouvir aquelas palavras. Seu João abraçou o filho, sentindo que aquele abraço era também um abraço de Deus. Na semana seguinte, durante um culto solene na congregação, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Cristo Jesus, Davi se levantou. Com voz firme pediu para orar pela mãe. O pastor autorizou e o menino, de joelhos diante do altar, estendeu as mãos sobre Dona Maria. Não houve gritos nem teatro. Só uma oração simples, cheia de fé. Senhor, o Senhor sabe o que o meu pai pediu há muito tempo. Agora eu peço, cumpre a tua promessa. Naquela noite Dona Maria sentiu algo estranho no corpo, uma espécie de calor que começava nos pés e subia até o coração. Quando acordou no dia seguinte, a dor havia desaparecido. Os exames que fez depois deixaram os médicos boquiabertos. Os rins estavam perfeitos, como se nunca tivessem sido doentes. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Mas seu João sabia a explicação. Era o mesmo Deus que havia colocado aquele bebê em seus braços anos antes, agora mostrando que não se esquece de nenhuma promessa. Davi hoje é um jovem servo do Senhor, pregando a palavra com o mesmo fogo que arde no coração daqueles que conhecem o poder de Deus. E seu João, agora com os cabelos brancos, conta essa história a todos que encontram com os olhos brilhando. Deus não só me deu um filho, ele me deu um milagre para crer que quando a gente confia nele, até o impossível vira possível. Porque é assim na congregação cristã no Brasil. Não são os grandes pregadores nem os templos suntuosos que mudam vidas. É o Deus que ouve o choro de um bebê abandonado, que lembra de um voto feito há décadas, que usa um menino de fé para operar maravilhas. E quem já viu isso de perto sabe, quando Deus começa a agir, até as pedras clamam. E os corações antes duros como a terra seca de Buritizal se tornam férteis, prontos para dar fruto. Porque milagre não é só curar o corpo. É restaurar sonhos, unir famílias e mostrar que no meio do nada, quando tudo parece perdido, Deus está lá, esperando só um pouco de fé para fazer coisas que os olhos não veem, mas o coração sente. E assim, a história de seu João, Dona Maria e Davi se junta a tantas outras, como fios de uma grande tapeçaria que Deus vai tecendo, prova de que Ele ainda fala, ainda age, ainda ama. E quem crê, sabe que o melhor está por vir. Na pequena Buritizal, a notícia do milagre se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou para que as pessoas começassem a chegar à casa de seu João e Dona Maria, querendo ver com os próprios olhos o menino que Deus tinha usado de forma tão poderosa. Alguns vinham com dúvidas, outros com dor, mas todos saíam de lá com algo a mais no coração, esperança. Davi, que antes era só um garoto tímido que ajudava o pai no sítio, agora se via no meio de uma multidão de rostos marcados pela vida. Um dia, uma mulher chamada Rosa chegou chorando, carregando nos braços um filho de 5 anos que não falava desde que nasceu. Os médicos tinham dito que era um caso sem solução, mas ela não desistiu de acreditar. Irmão, eu ouvi falar que Deus usa você. Por favor, ore pelo meu menino, pediu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Davi, com a simplicidade de quem sabe que não é ele quem faz nada, apenas colocou as mãos sobre a cabeça da criança e começou a orar em voz baixa, como o pastor ensinou. Senhor, o Senhor é o Deus que abre a boca dos mudos. Se é da tua vontade, faz este menino falar para que muitos conheçam o teu poder. Não houve gritos nem teatro. Só silêncio e fé. E então, bem devagar, como se estivesse acordando de um longo sono, o menino olhou para a mãe e disse, com uma voz fininha mas clara, Mãe, água. Rosa caiu de joelhos, abalada. A multidão que assistia rompeu em choro e louvor. Mais um milagre. Mais um sinal de que Deus não tinha se esquecido daquele lugar esquecido pelo mundo. Mas nem tudo era fácil. Alguns na cidade começavam a murmurar, dizendo que era tudo invenção, que Davi estava sendo usado para enganar pessoas. Até mesmo dentro da família, um tio distante que sempre foi contra a igreja, tentou desanimar o menino. Isso vai passar, Davi. Um dia vocês vão ver que é tudo ilusão. Mas o garoto só sorria e respondia, Tio, o Senhor não viu o que eu vi. Se o Senhor viesse conosco na igreja, ia entender. E foi assim que aos poucos, até os mais céticos começaram a se render. Como seu antenor, o dono do único bar da cidade, que vivia embriagado e amargurado depois que a mulher o deixou. Uma noite bêbado, ele tropeçou e caiu bem na frente da congregação, justamente quando o pastor estava pregando sobre a restauração. Alguns irmãos o ajudaram a se levantar e, sem julgá-lo, o convidaram para entrar. Seu antenor, com vergonha da própria vida, aceitou. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Deus é fiel, algo dentro dele se quebrou. Ele chorou como nunca, pedindo perdão a Deus e aos homens. Naquela noite deixou a garrafa de cachaça na porta do bar e nunca mais voltou atrás.
Hoje é ele quem abre as portas da congregação aos domingos, com um sorriso no rosto e um testemunho que emociona a todos. Deus me tirou do lixo e me fez filho. Se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. Os milagres não pararam por aí. A terra de Buritizal, antes ressecada e improdutiva, começou a dar sinais de vida depois que os irmãos se uniram em jejum e oração. Chuvas inesperadas caíram, encheram os riachos e fartaram as plantações. Até os animais pareciam sentir a mudança. As vacas davam mais leite, as galinhas botavam ovos em dobro, como se a própria criação estivesse louvando ao Criador. Davi, agora com 12 anos, continuava o mesmo menino humilde, mas com uma certeza no coração. Deus tinha um plano para ele. Uma noite, depois de um culto, o pastor o chamou em particular e disse: Filho, Deus está te preparando para algo grande. Não é à toa que ele tem te usado assim. Um dia, você vai levar esta mensagem além de Buritizal. Davi apenas assentiu, mas aquelas palavras ecoaram dentro dele como um chamado. E então veio o dia em que uma comitiva da sede da CCB em São Paulo chegou à cidade. Tinham ouvido falar dos milagres e queriam conhecer de perto. Entre eles estava um missionário que há anos trabalhava em lugares distantes, levando a palavra de Deus a tribos indígenas e comunidades carentes. Quando viu Davi orando por um homem que recuperou a visão, o missionário se aproximou, colocou a mão no ombro do garoto e disse: Você tem um dom, meu filho, e dom é para ser compartilhado. Que tal vir comigo? Há pessoas lá fora que precisam ouvir o que Deus tem feito aqui. Seu João e Dona Maria, a princípios, ficaram com o coração apertado. Como deixar o filho ir? Mas quando viram o brilho nos olhos de Davi, entenderam. Aquele não era um adeus, era um até logo. Deus estava escrevendo uma história maior. Na despedida, a cidade toda se reuniu. Até o prefeito, que nunca tinha pisado na igreja, estava lá, emocionado. Davi abraçou cada um, agradeceu pelas orações e disse: Eu vou, mas não estou levando nada que seja meu. Só levo o que Deus me deu, a fé de que Ele pode mudar qualquer história. E um dia, eu volto para contar tudo o que Ele vai fazer. Quando o ônibus partiu levando Davi e o missionário, uma coisa era certa: Buritizal nunca mais seria a mesma. O lugar onde antes só se falava em seca e desespero, agora era conhecido como a cidade onde Deus faz milagres. E quem passava por lá, mesmo que de passagem, sentia algo diferente no ar. Era como se o próprio chão sussurrasse: aqui Deus está vivo. Aqui, tudo pode mudar. Porque quando Deus começa, Ele não para. E o melhor mesmo está sempre por vir. O milagre que não terminou no deserto. 3 anos depois, um barulho de motores quebrou a quietude da tarde em Buritizal. Não era a poeira seca de sempre, mas um comboio de caminhões carregados de sacas brancas. À frente, um homem desceu com passos firmes, o mesmo sorriso nos olhos, mas a barba mais grisalha e as mãos marcadas pelo sol. Era Davi. E atrás dele, tonéis de água potável, sementes resistentes à seca e uma equipe de agrônomos voluntários. Deus não só abriu poços no deserto da África, contou ele, reunindo a cidade na praça. Ele abriu os nossos olhos. Aprendemos a cavar onde outros só viam terra rachada. E hoje, Buritizal, vocês também vão ver. Onde havia desespero, Deus plantou um rio. Nos meses seguintes, as chuvas voltaram primeiro tímidas, depois abundantes. Os poços artesianos que Davi e o missionário ajudaram a construir jorraram água límpida. As crianças que antes brincavam com latas vazias, agora corriam entre fileiras de milho verde. O prefeito, o mesmo que chorara na igreja anos antes, inaugurou a primeira escola agrícola da região. Aqui se ensina que milagre não é só água caindo do céu. É gente que não desiste. A reflexão que ficou: Davi nunca mais voltou a morar em Buritizal, mas sua história sim. Porque milagres não são só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando escolhemos confiar. A seca voltou outras vezes, como volta em toda a vida, mas algo havia mudado. O povo aprenderá a olhar para o chão e ver não um fim, mas um convite. Deus não tira a tempestade, diziam os mais velhos às crianças. Ele nos ensina a dançar na chuva. A lição que o vento leva. Fé não é esperar que o mar se abra, é pegar a pá e começar a cavar, mesmo quando só se vê areia. Buritizal descobriu que os maiores milagres começam quando paramos de perguntar por que eu, e passamos a dizer conte comigo. Porque Deus não precisa de heróis, precisa de quem esteja disposto a ser o primeiro a acreditar. E assim até hoje, quem passa pela estrada de terra que leva à cidade ouve um sussurro no vento. Não é o chão. São as vozes de quem aprendeu. O deserto só é deserto até Deus decidir que é um jardim. E o melhor milagre? Ele ainda está crescendo.